Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve nessa madrugada, ou independente do momento que você veja essa mensagem, que ela sirva como fortalecimento da sua fé e da sua esperança para trazer aí a força para perseguir esses dias melhores. E o versículo de hoje, dessa rápida mensagem, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero ler com vocês o verso 34, que diz assim: Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita. Glória a Deus. Pedro está pregando, irmãos, logo depois do derramar do Espírito Santo para israelitas. E nesse momento é o final da mensagem, justamente depois dele mostrar o derramar do Espírito Santo e o controle do Senhor Jesus e, na verdade, o controle de Deus sobre o plano executado pelo Senhor Jesus de todas as coisas. E ele cita aqui algumas passagens dos Salmos de Davi e fala um pouco sobre Davi, crendo que Davi estava olhando para o futuro. E nesse momento ele cita uma parte final também de um salmo de Davi, justamente para finalizar a mensagem, que partiu o coração dos israelitas. Naquele momento houve um acréscimo de 3.000 pessoas aos primórdios da igreja, junto àqueles que começaram e qual Pedro liderava. E com essa passagem eu aprendo três coisas sobre o nosso mestre, gostaria de compartilhar com vocês. Ele começa falando: pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que nós não devemos ficar ignorantes com relação aos que dormem. Logicamente, Pedro está falando justamente de um momento pós-morte, irmãos, a qual nós entramos num repouso, esperando o julgamento final de todas as coisas. Mas o tema principal e o teor principal dessa parte da mensagem é mostrar que o patriarcado de Davi, embora ele fosse um rei segundo o coração de Deus, e muitas pessoas tinham uma admiração profunda por Davi, é que ele não poderia verdadeiramente representar o reino eterno a qual a descendência de Davi estava prometida sobre juramento com Deus, e que o homem justamente, e o homem Deus, vamos dizer dessa forma, o mediador entre a humanidade e Deus, se configurava ou se estabelecia justamente no reinado do Senhor Jesus Cristo, porque ele era da linhagem de Davi, cumpria assim a promessa que foi feita sobre o juramento de Deus de estar naquele lugar. Ou seja, o reinado de Jesus é eterno, então nós não precisamos mesmo nos apegar a homens. O que Pedro está falando é justamente que Jesus é suficiente, irmão. Jesus é suficiente, ele está no controle. Jesus, ele dá conta do seu problema, meu irmão. Jesus, ele dá conta do seu problema, minha irmã. Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador e também o nosso Rei. Olha, ele vai dizer assim: o Senhor disse ao meu Senhor. E logicamente ele está falando do Pai. E este é o mistério da Trindade, irmãos. Nós sabemos algumas coisas que a palavra nos traz e sabemos que precisamos muito desse time jogando do nosso lado, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Se nós tivermos, irmãos, esse trio, que na verdade é um Deus uno, mas que se expressa em diferentes pessoas, nós já estaremos bem aparados. Agora nós precisamos entender, eles se comunicam um com os outros. E Jesus, por estar sentado ao trono, como mostra, e como ele mesmo disse aos discípulos, antes de enviar a grande comissão, quem guia a igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor disse ao meu Senhor é justamente que nós temos essa comunicação com o céu através desses três. Jesus rasgou o véu e por isso nós podemos orar que de uma forma ou outra, irmãos, seja por Jesus, seja o próprio Pai através da sua voz, ou na maioria das vezes o Espírito Santo conduzindo a igreja, e até mesmo anjos, irmãos, e logicamente o Espírito Santo dirigindo os profetas, os mensageiros, nós teremos ali a resposta: o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. Eles conversam entre si e um honra ao outro. São uma família bem unida, que a intenção deles é justamente trabalhar para o bem da igreja, trabalhar para que tudo vai bem. Então confia nesse time que tudo vai bem. Olha, e a palavra fala: sente-se no lugar de honra à minha direita. E muitos irmãos às vezes não entendem, mas
É algo que o Senhor é do Senhor Jesus, irmãos. O trono por ele está ocupado. E aqui fala justamente um pouco disso, do controle que ele exerce. Toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. Então tudo está sujeito à sua autoridade. O que quer dizer isso na prática, Carson? Que ele pode fazer simplesmente qualquer coisa. Qualquer coisa que ele quiser, irmão. Então que nós podemos conversar com ele sobre as nossas demandas, porque ele está assentado no trono. E ele está num lugar de honra, num lugar elevado, num lugar acima de todas as coisas. E quem entende isso e se relaciona com eles, e quando eu falo com eles, irmão, é com Deus. Os três são um só. Eu sei que às vezes quando a gente fala isso se torna um pouco complicado, até mesmo para quem está iniciando na fé cristã, mas precisamos aprender a nos relacionar com os três e principalmente a falar também com o Senhor Jesus, porque Ele tem o comando de tudo. Precisamos sim nos comunicar através da palavra, sabendo que Ele está assentado no trono, mas aqui essa parte é justamente para falar que Ele não perdeu o controle da sua vida, meu irmão. Ele não perdeu o controle da sua vida, meu irmão. Não importa o que você esteja passando. Se você entregou a vida ao Mestre, tudo que você está passando nesse exato momento, e eu quero que você descansa o seu coração nessa palavra, tudo mesmo, exatamente tudo. Coisas boas, coisas ruins, estão te preparando para te entregar justamente uma bênção. Desde que você continue crendo, você precisa continuar crendo e precisa continuar no processo de aperfeiçoamento. Porque quem continua, vive isso que está escrito aqui, ó, em Apocalipse 3:20, que é justamente aquilo que Paulo vai falar em Gálatas 4:1, que nós somos cordeiros com Cristo. Isso quer dizer que todas as heranças de Cristo estão disponíveis para nós, aquelas que ele conquistou na cruz. E diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E no versículo 21, se alguém abrir a porta, fala, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Entende? Que temos heranças com o Mestre que precisam ser justamente conquistadas. É ao que vencer, e eu creio que eu estou falando com vencedores. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que tem passado por esse tão longo e temível deserto, Pai, que tem uma carência. Envia o Teu Espírito, ó Pai. Envia o Teu Espírito que consola, que dirige, que encoraja, que corrige os passos, que exorta. Ó Deus, o Teu Espírito que é capaz de trazer luz às mais densas trevas. Envia o Teu Espírito que dá descanso e alívio para a alma cansada. Envia o Teu Espírito, Pai, a esses que ouvem nesse momento. É o que nós te pedimos e oramos, para que eles possam, porque somente com o Teu Espírito nós podemos vencer. Então envia o Teu Espírito em nome de Jesus. É o que nós pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Ao que vencer, meu irmão, ao que vencer, não viverá mais a morte. E Ele conhece muito bem as tuas obras e as tuas aflições. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.